professores da Escola Bíblica! Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos juvenis. A lição de hoje é a lição número 5 da revista Jesus e o Reino de Deus. O tema que nós vamos falar hoje é Ame a Deus e ao próximo. O texto bíblico ao qual essa lição tem referência é Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 34, que nos diz o seguinte: Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Bom, a nossa lição hoje então vai tratar a respeito do amor a Deus e do amor ao próximo. São dois fundamentos bíblicos ao qual Jesus nos ensinou e embasou o seu ministério aqui na terra. Cumprindo esses dois mandamentos, como a própria palavra nos ensina, aqui nós estamos caminhando, estamos próximos de encontrar o reino de Deus. Mas qual é a forma que devemos, então, amar a Deus e amar ao próximo de forma correta, de forma contundente? O texto de memorização desta lição é: O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. A Bíblia toda nós encontramos inúmeros textos a respeito do amor de Deus, a forma com que devemos amar a Deus, a forma com que Deus nos ama de forma incondicional e a forma com que devemos amar ao próximo. Então, a Bíblia toda ela tem esse fundamento e em seus textos podemos encontrar estratégias e formas a como desenvolver esse amor. Aí a nossa proposta é trazida na pré-aula para vocês, que vocês podem estar conferindo todo o material do PDF construído para essa pré-aula no site da Escola Bíblica, que deve estar localizado no canto superior dessa tela. Também peço que vocês se inscrevam no canal da AD Blue. Também curtam esse vídeo, compartilhem, deixem seus comentários para que nós possamos então estar desenvolvendo, dialogando e aprimorando sempre os nossos materiais. A proposta que nós viemos trazer é você iniciar a sua aula com duas perguntas. Discutir sobre a pergunta sugerida na lição: Cristo veio negar ou cumprir a lei? Então, essa é uma pergunta bem interessante que a própria lição traz para nós, e também como podemos amar as pessoas com a medida do amor de Cristo. Cristo veio negar ou cumprir a lei? Cristo veio cumprir a lei, mas isso você vai desenvolver esse conhecimento, esse raciocínio no decorrer dessa lição. E no final, você repete a pergunta para os juvenis, né, para a sua classe. Como podemos amar as pessoas com a medida do amor de Deus? Bom, com o amor de Deus não tem como a mesma medida amar aos outros, mas sim como a nós mesmos. É isso que o texto bíblico
nos ensina. Nós devemos amar ao próximo de uma forma que nós possamos reconhecer que aquilo que nós fazemos para o outro era aquilo que nós faríamos para nós mesmos. Enxergar no outro a nossa humanidade também, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos acertos, a nossa dificuldade, né? A nossa carnalidade, a nossa personalidade, compreender que somos todos diferentes, né? Mas que somos todos seres humanos, criaturas feitas e amadas plenamente pelo Senhor. Então, é dessa forma que nós temos que olhar ao próximo e fazer a ele tudo aquilo que nós faríamos a nós mesmos. Da mesma forma com que Cristo se entregou na cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por amor de nós temos que fazer ao próximo. Ah, mas isso é tão difícil. Sim, isso é muito difícil. Cristo trouxe para nós um espelho, uma forma, um modelo a ser seguido. Como ele, em todo o seu ministério, em toda a sua vivência aqui na Terra, desde o seu nascimento, ele teve um propósito, assim como todos nós temos também. Bom, como material de apoio, eu coloquei ali para vocês uma imagem, um louvor também, que é bem conhecido, que vocês vão poder tá ali explorando com os juvenis e trazendo para a aula para dar um quebra-gelo, né, em todo o início da aula. É bem legal que você traga para essa idade atividades diversificadas, né, não manter sempre uma rotina específica para que eles venham sempre com aquele senso assim de uma expectativa. E o que vai acontecer? O que vai ter de diferente na nossa escola bíblica hoje, né? Eles estão na fase das descobertas, né? Então, é isso que a gente tem que ter sempre em mente ao trabalhar com os juvenis. Bom, dentro dessa perspectiva, eu trouxe também como dinâmica para vocês uma dinâmica bem simples, né? Uma introdução bem simples, que tem por objetivo refletir sobre o amor de Deus e ao próximo. Material de fácil de encontrar, né? Você às vezes tem em casa ou na papelaria você pode adquirir também, né? Às vezes tem guardado em casa material. Então, assim, o que você vai precisar fazer é uma relação com os 10 mandamentos. Isso você vai encontrar lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 17, tá? Você pode digitar no Google, dar um Google ali na internet, recortar esse texto e fazer ele em Word, em letras maiores, assim, para ficar bem visível, uma coisa esteticamente bonita, assim, né? Digitar as palavras amor, Deus e próximo. Ter um coração, né, de cartolina, ou EVA, né, que você pode fazer em vários tamanhos. Na verdade, é um coração de tamanho médio e um coração para cada um dos seus alunos. Então, mais ou menos, você vai ver ali na listinha de chamada da escola bíblica ali quantos alunos que você tem e imprimir o número de corações assim. Vai precisar de um quadro, um rolo de fita para fixar, né, tudo. Então, o que você vai fazer? Distribuir os 10 mandamentos para os alunos. Peça que os alunos apontem qual dos mandamentos que se refere ao amor de Deus e ao amor ao próximo. Divida o quadro em 2 colunas, escreva amor a Deus e na outra amor ao próximo. Peça para que os alunos fixem com fita adesiva o mandamento na coluna que ele escolher. Espera-se que o resultado seja que os 5 primeiros façam referência ao amor a Deus e os 5 últimos ao amor ao próximo.
Então, ali, eu já, para facilitar esse processo, já colei os mandamentos, já copiei os mandamentos ali embaixo, mas também você pode ir direto no texto bíblico e encontrar, localizar lá. Essa é a proposta, então, da nossa dinâmica. Daí tem uma leitura bíblica, você vai poder fazer um diálogo com os juvenis nesse sentido. Essa aula é bem de diálogo, tá? Eles não vão construir ou dinâmica de montar alguma coisa nesse sentido, não. É bem no sentido da conversa, da construção pensamental deles, né? Porque é uma aula muito importante, eles têm que sair com isso enraizado no coração deles, eles vão repetir diversas vezes essas expressões, amor a Deus, amor ao próximo. O amor de Deus é o quê? O amor ao próximo é o quê? O amor ao próximo, eles têm que sair com a visão de que eles, sendo imitadores de Cristo Jesus, buscando aproximar-se daquele que é o caminho, daquele que é a verdade, daquele que é a vida, nós conseguimos mensurar um amor que é o amor expressado da melhor forma humana possível. E o amor de Deus é o amor ágape, é o amor incondicional. É o amor que ultrapassa qualquer medida, que perdoa. É o amor que, por mais sujo, mais pecador, mais temperamental que seja a situação ou a pessoa, ele perdoa, ele cuida, ele trata, ele transforma, né? Então, Deus nos ama da forma com que somos. E isso não significa que nós não temos que mudar, é claro. Mas o que eles precisam entender principalmente é isso. O amor de Deus é incondicional. E o amor ao próximo precisa, sim, caminhar da mesma forma. Um amor desprendido, um amor que se entrega, um amor verdadeiro, assim como Cristo demonstrou por nós. Bom, continuando, é importante também a gente trazer para eles uma discussão histórica, né? Analisando os versículos do texto bíblico que a gente trouxe. Qual o mandamento mais importante? Então, assim, é fundamental que a pergunta que o texto bíblico traz seja remetida também a eles. Qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus, porque sem que a gente entenda o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e que nós desenvolvemos por Ele, quando o conhecemos, quando o entendemos, quando ele se revela a nós, né? Nós temos que entender que o amor ao próximo é um reflexo do amor que Deus remete a nós. Óbvio que todo reflexo nunca vai emitir completa perfeição, por isso que o amor de Deus é incondicional, é incomparável, né? Não há amor melhor ou maior que o amor de Deus. Por isso que o nosso amor precisa se assemelhar a esse amor que Cristo teve por nós. O Senhor Senhor Deus, o único Deus. Aí você pode fazer uma referência a Deuteronômio 6:4, que também vai trazer ali pra gente os mandamentos, né? E que vai fazer um link, né? Entre a palavra do Novo e a palavra do Antigo Testamento, demonstrando também lá o resultado da nossa pergunta inicial da aula. Jesus veio para quê? Para cumprir ou descumprir a lei? Jesus é o cumprimento da lei, né? Tanto que as palavras se cumprem em Cristo, ela as repete, ela as faz serem ações, materializa tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. O de todo o coração. Então, faz também referência a Jeremias 29:13,
que vai dizer praticamente as mesmas palavras utilizadas no texto, né? Que temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Vai trazer essa referência também. De todo o entendimento. Eu trouxe outra referência também, indo a 1 João 5:20, mais uma referência que eu trouxe para vocês assim esmiuçadinho, para vocês complementarem essas falas, para que eles venham entender que esse texto bíblico aqui nada mais é que o cumprimento do que já tinha sido falado no Antigo Testamento, e que essas palavras ficaram tão enraizadas, tão alicerçadas nas vidas dos que ouviam a Jesus, que, por exemplo, os próprios discípulos replicavam isso posteriormente. De todas as suas forças, Filipenses 4:13. E aí, assim, você também tem total liberdade para aprimorar, né? Por exemplo, assim, de todo o coração. Como nós podemos amar a Deus de todo o nosso coração? O todo o nosso coração pode ter várias traduções. De todo o coração pode ser de todo o nosso sentimento, de toda a nossa espiritualidade, enfim, inúmeras traduções que poderiam ser colocadas ali. De toda a nossa alma, coração e entendimento são coisas que aos poucos são difundidas, e aí a gente está entrando numa seara bem teológica que às vezes, né, para o entendimento daí de cada grupo, aí é você, professor, que tem que analisar isso. A linha teológica a qual se refere pode divergir um pouco ali, mas é o que o texto bíblico traz, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. Então, ele traz ali 4 dimensões do ser humano, da humanidade, enquanto seres humanos, né? O coração, voltado aos sentimentos, voltado às emoções, a alma enquanto espírito, enquanto espiritualidade. Eu entendo bem esse sentido de alma no seu sentido espiritual, no sentido que transcende a humanidade, né? De todo o entendimento, a sabedoria, é o raciocínio, é o conhecimento, que o nosso conhecimento seja cativo ao Senhor, que tudo aquilo que procede do nosso entendimento, do nosso conhecimento, que venha de Deus, né, nesse sentido, de todas as nossas forças, que todas as nossas ações venham glorificar a Deus, que tudo aquilo que nós façamos venha exaltar o nome do Senhor. Então, aí você, professor, vai articular de acordo com o que você tem por leitura do seu grupo, de acordo com que você, ou também pode escolher um desses 4 aqui, um desses tópicos, né? A gente faz aqui uma pré-aula, então, no sentido de explanar as estratégias que você pode tomar. Cabe a você, então, definir ali qual o melhor modo, qual a melhor estratégia para trabalhar com eles. Eu creio que essa aula aqui é uma aula, assim, que não se exaure em um momento apenas, né? Eu penso que é uma discussão que traz, uma aula para se conversar, para se discutir, né? Então, ela transcende, né, todo esse processo. Amar ao outro como a si mesmo, né? E aí é muito interessante porque a gente para pensar no amor ao próximo e entender o que Jesus queria dizer aqui no sentido de enxergar o próximo e como você se enxerga, como você se vê. E aí também revela uma outra questão de que você precisa estar bem, você precisa estar com uma boa autoestima, você precisa estar saudável, você precisa estar curado para amar ao próximo, amar aquele de forma correta.
né? É importante também ter esse raciocínio, essa visão, essa estrutura, essa leitura para conseguir transmitir aos seus juvenis, né? Esse sentido que essa aula quer trazer. Então, como conclusão, precisamos amar a Deus com o nosso todo e amar ao próximo como nos amamos. Para isso também precisamos nos amar, ter autoestima elevada, demonstrar empatia. Bom, ali eu também coloquei algumas referências bíblicas. Professor, eu espero sinceramente que essa aula venha abençoar os seus juvenis, venha abençoar a sua vida também, que Deus venha dar discernimento e graça para você transmitir essa maravilhosa palavra, esse maravilhoso conteúdo que está nas suas mãos. Deus abençoe.